Olá, minha irmã, meu irmão, tudo bem com você? Eu trago uma mensagem de Deus para você. Deus pôs uma palavra no meu coração e eu venho hoje partilhar essa palavra com você. Você já reparou que onde nós estamos, seja onde você esteja, ou o que você está a fazer, o que você tem, tudo partiu de uma decisão. Uma decisão em que foi efetuada e trouxe um resultado. Então, tudo que nós vemos na nossa volta, o que está a acontecer, o que está para acontecer, tudo isso parte de uma decisão. Uma decisão em que foi aceite, né? Alguém efetuou e isso trouxe um resultado. E muitas das vezes, ou melhor dizendo, a maioria das vezes, nós sofremos com consequência de algo sobre o qual não fomos nós que decidimos e nós estamos a sofrer com as consequências dessa ordem, dessa decisão em que foi tomada. E essa decisão, essa ordem parte de um líder. E é aqui que entra a palavra liderança. A liderança significa que alguém que lidera, não é? Alguém que toma uma decisão para nós, isso significa que esse alguém é um líder. E liderança é algo que foi instituído por Deus. Sim, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Deus e a liderança é uma delas. Deus instituiu liderança para que as coisas pudessem ter ordem. Pois todo lugar onde nós vamos, nós podemos observar líderes. Você, por exemplo, se vem à minha casa, temos em minha casa o líder. Quem Deus instituiu o líder na minha casa sou eu. E se eu não tiver, está a minha esposa. E se nós não tivermos, nem a minha esposa, está os nossos filhos. Deus instituiu um líder. Nós, por exemplo, vamos a uma instituição, há lá um líder. Um país, há lá um líder. Seja onde nós vamos, tem lá um líder. E eu quero aqui dizer a você que a liderança é um compromisso de grande importância na sociedade. E por causa dos maus líderes, nós estamos a sofrer com consequências dos maus líderes. Nós estamos há países onde você vai que pessoas estão a morrer por causa de um mau líder. Há países onde você vai que pessoas estão a passar fome por causa de um mau líder. Há países onde você vai que as pessoas estão sendo presas por causa de um mau líder. Inocentemente, sendo presa inocentemente. Usufruir de consequências de uma ordem que foi dada não por nós, por outrem, e que nós estamos a sofrer com essas consequências, não é? Isso, a liderança é para você ver, você que me escuta, para você ver que a liderança é algo importantíssimo. É bom, liderança é bom.
Mas o que torna mal nessa história toda é que muitos de nós lideramos, mas nós não sabemos o que é ser um líder, ou o que é ser um bom líder. Eu quero dizer a você que em tua casa Deus instituiu o seu marido, você que é mulher que me escuta, como a liderança máxima, o líder. A última palavra cabe a ele dizer a última palavra. É importante você tomar esta nota. Você que ainda não é casada, quando você tiver que arranjar um marido para formar família, que você saiba que você não apenas está a arranjar alguém para relacionar sexualmente, posso assim dizer, mas também para liderar a tua família. Alguém que cabe a ele a última palavra para decidir, tomar uma decisão na vossas vidas. E é importante que você escolhe bem o teu marido, você que ainda não casou. Mas há uma esperança para você que mesmo que você já escolheu o seu marido e você vê que o teu marido não sabe o que é liderança, você vê que o teu marido não sabe liderar, as coisas não vão bem, mas há uma esperança para você. E eu falarei disso mais adiante, você me perceberá mais adiante perfeitamente. Então, meus irmãos, Deus pôs uma palavra no meu coração para partilhar com você. E se você receber essa palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não sai vazia. A palavra de Deus, ela vai e faz aquilo com que ela foi tirada para fazer. A palavra de Deus faz aquilo que ela fala, ela faz. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais afiada que a espada de dois gumes. Eu não sei se vocês recordam, alguns de vocês que me ouvem são cristãos, alguns ainda não vão à igreja, mas eu falo para todo mundo. Eu falo para cristão e falo para não cristão. Não é uma vida religiosa, mas sim é uma maneira de viver. A Bíblia, o que está escrito na Bíblia, são regras, são palavras para você vencer em todas as áreas da tua vida. E você não deve ver a Bíblia como algo religioso, mas sim um modo de vida, um modo de viver para vencer. Porque o que nós vemos tem um construtor. Tudo o que nós vemos, a terra e o céu, quem criou é Deus. E Deus instituiu regras. E se você seguir essa regra, você vai ter sucesso em todas as áreas da tua vida. Você terá sucesso na finança, terá sucesso na tua família, na saúde, você terá sucesso em todas as áreas da tua vida. Se você fizer da palavra de Deus a tua forma de viver. Se você levar a palavra de Deus a sério e viver essas palavras, isso sim, você terá resultado. Então, não veja a Bíblia como algo religioso, mas sim veja a Bíblia como um modo de viver, um modo de andar. Como ia dizendo, você que ainda não casou, é muito importante você saber escolher a pessoa com que você vai casar. Porque essa pessoa é a pessoa que vai ter a última palavra para dizer. Vocês, por exemplo, estão numa situação ou querem fazer alguma coisa ou decidir uma coisa e Deus instituiu o marido para que ele possa falar, dizer, ou dar a última palavra. Não é quer dizer que o marido não ouve da esposa, o marido deve ouvir da esposa. Deve ouvir o que o filho acha, a esposa, o que a esposa tem a dizer, mas cabe a ele decidir que há um papel importante na vida da esposa, né, que é levantar o braço ao marido. Então, o papel da mulher é levantar o braço ao marido, é orar para o marido,
E eu aproveito este momento para dizer o tema da palavra que eu te entrego hoje. O tema é: ore para o seu líder. Sim, meus irmãos, nós devemos orar para o nosso líder. Muitos de nós, há muitas coisas que acontecem no nosso país, né? Eu digo em África, em continente americano, asiático, no mundo, que nossos líderes, há decisões que eles tomam que isso, como eu já tinha dito, isso nos afeta, isso nos ofende e isso causa grandes danos em alguns países. Então, para nós vermos o tão importante é a liderança. E eu hoje venho partilhar com você uma palavra de Deus. E essa palavra está no livro de Gênesis 41, fala sobre José. José explicando o sonho ao rei. Com certeza você já ouviu alguma pregação, algum pastor, evangelista, um apóstolo ou um bispo a falar sobre José, os feitos de José, a coisa maravilhosa que Deus fez na vida de José. Mas enquanto eu meditava nessa palavra, meditar significa você refletir. O Espírito de Deus me mostrou algo de tão importante. É um intercessor, é um líder, ter um intercessor. Se você sabe o que é intercessão, é alguém que intercede por outra pessoa, alguém que, vamos supor que você tem um marido, você pode ser uma intercessora do teu marido. Você pode orar por ele, você pode interceder por ele. E esta é a missão que Deus nos traz para com nossos líderes. Nós devemos interceder para os nossos líderes porque há muitas decisões que eles tomam que podem trazer, como eu já disse, podem trazer grandes danos e prejudicar muito a nação toda em si, né? A decisão que o marido pode tomar que pode vir prejudicar a sua família, pode causar separação, né, na família. E por isso que é importante que nós oramos para os nossos líderes. É importante que nós oramos para eles, porque eu vi Deus quando eu meditava nessa palavra, houve esse capítulo, que é capítulo 41, como eu tinha dito, eu vi Deus numa passagem que já vou aqui meditar com você, vou ler para você. Eu vi Deus numa passagem em que foi nessa passagem que eu vi Deus, foi nesse meio que eu vi Deus. E eu achei tremendo isso e eu tenho uma pergunta para fazer para você depois de nós lermos esta passagem. Sem mais demora, eu vou ler para você o livro de Gênesis 41. Eu vou ler o capítulo 41, versículo 17. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Capítulo 17 é o rei a contar o sonho a José. O rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim na beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. E toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas.
Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigos, boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliam as 7 espigas cheias de boas. Eu contei o sonho aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. O rei disse que ele contou o sonho aos adivinhos e nenhum deles foram capazes de explicá-los. Aqui nós vemos que a prioridade do rei, logo que ele teve o sonho, é chamar os senhores, nesse caso os homens que trabalhavam com essas coisas ocultas, para poder explicar o sonho ao rei. E o que aconteceu foi que os adivinhos, esses homens sábios, não conseguiram revelar o sonho ao rei. E o rei mandou chamar o José. Então, eu vou ler o capítulo 25, que fala José explicando o sonho ao rei. Os dois sonhos querem dizer as mesmas coisas. José falando. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os dois sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente o que eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ao rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. Meus irmãos, foi esse o sonho que o rei teve, e o José explicou o sonho ao rei. E eu vou ler a passagem em que o rei nomeou José como governador do Egito, 40 a 41, que diz assim: Você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Meus irmãos, quem era José? José é filho de Jacó. Foi vendido pelos irmãos. Potifar comprou José e José trabalhava na casa do Potifar. José, a mulher do Potifar, gostou do José e convidou-lhe para ir para a cama com ela. Mas José recusou porque era a mulher do seu dono. José fugiu dela. Mas o Potifar não acreditou em José. José foi preso. Mandaram-lhe para a cadeia. Meus irmãos, a Bíblia não fala, mas eu acredito que José era caluniado como um violador. Pois é este o porquê ele foi preso. José era um prisioneiro. Passando os anos todos, esses anos todos que José passou na cadeia, que o rei teve um sonho, não é? Porque se você ler a passagem toda, você vai ver que o rei tinha dois dos seus criados, que um era o padeiro e outro era o copeiro, que foram presos. E eles tiveram um sonho
lá na cadeia, eles fizeram algo de mal e que o rei se aborreceu e mandou-eles para a cadeia. E eles foram presos. E lá eles também tinham um sonho em que José interpretou. E o sonho que José explicou a eles, tudo aconteceu exatamente como José tinha explicado a eles. E aconteceu que esse copeiro, ele voltou a trabalhar para o rei normalmente como ele trabalhou. E quando o rei teve este sonho e que mandou chamar os adivinhos, eles não conseguiram interpretar o sonho. Foi então que o ex-copeiro falou de José ao rei. E o rei mandou chamar o José. E José foi, interpretou e falou, explicou o sonho ao rei. Meus irmãos, e esta é a passagem onde eu vi Deus, nessa passagem. Eu digo ver Deus porque eu digo desta maneira porque toda a passagem, essa passagem toda da vida de José, Deus estava com José. A Bíblia diz que Deus estava com José. Mas naquela passagem eu digo ver Deus porque era lá digamos que era um momento crucial para uma decisão ser tomada. E através dessa decisão, muitas nações poderiam ser prejudicadas. Muitas pessoas poderiam perder a vida por causa de uma decisão. E essa decisão estava na mão do rei, porque o rei era o que é o líder máximo. Meus irmãos, é isto, o que Deus me dá aqui para entregar a você é isto, que ore para o teu líder. Oremos para os nossos líderes, porque através de uma decisão poderá trazer grandes consequências para a nossa vida, para todo o país, para todo o mundo. Na mão desse rei estava a decisão para que tudo vá bem ou para que tudo vá mal. Meus irmãos, a pergunta que eu faço a você é esta: será que no meio daquele rei, no meio do rei, os conselheiros deles todo, será que não havia ninguém lá capaz de assumir esse cargo? Será que não havia um estudioso, alguém que estudou administração, estudou gestão? Será que não é alguém que estudou liderança? Havia, meus irmãos. Havia pessoas lá capacitadas para executar, assumir este cargo. Mas Deus escolheu a José. E vejamos que José não tinha Ele tinha tudo para poder perder este cargo. Ele tinha, por quê? Porque José era um estrangeiro, né? José era um ex-prisioneiro. José era a Bíblia não diz, mas eu acredito que muitas pessoas caluniavam José como um violador. Afinal, ele foi preso por causa disso. Ele tentou, né? A mulher do Potifar disse que ele tentou violar ela. Será que não houve pessoas para acreditar que isto é verdade? Houve pessoas para acreditar. O marido dela acreditou, e por causa disso que mandaram José para a prisão. Mas eu quero dizer a você, não importa o que as pessoas falam de ti. Se Deus é com você, se Deus é contigo, a justiça será feita. Os mesmos que falavam mal de ti, o mesmo que maldizia de ti, é o mesmo que vão te exaltar, que vão falar bem de ti, que vão dizer Deus está na vida dele. É o mesmo que vão te admirar, os que falavam mal de ti. Porque nosso Deus não falha, meus irmãos. Nosso Deus é fiel. Então, meus irmãos,
eu acredito que havia pessoas lá capacitadas para assumir esse cargo, mas esse rei escolheu a José para assumir o cargo do governador do Egito. Naquele tempo, hoje nós temos os Estados Unidos, né, que é o país mais poderoso do mundo, mas naquele tempo era o Egito, era o país mais poderoso do mundo. E a fome, a Bíblia diz que a fome foi o que no mundo todo tinha falta de alimentos, mas o Egito tinha alimento. Mesmo por causa de uma decisão, pessoas não morreram de fome. Por causa de uma decisão, a família não foi separada. Por causa de uma decisão houve vida e não morte. Por isso, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, ore para a tua liderança. Você que é mulher, ore para o teu marido. Deus te deu esse papel para levantar o braço dele, orar para o teu marido, ajudá-lo a liderar a vossa família. Converse com o teu marido. Ore para ele. Eu acredito que há muitos de nós que não sabem liderar, que confundem tudo, né? Mas, meus irmãos, tudo é possível para Deus. De mesma forma que Deus exaltou o José, de mesma forma que Deus fez o que fez na vida dele, de mesma forma que Deus usou esse rei que era um mundano, porque ele não adorava o Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto existe. Ele não adorava esse Deus. Ele tinha, os egípcios, eles tinham os seus deuses. Por isso que a prioridade do rei foi chamar os sábios, os adivinhos, para revelá-lo as coisas ocultas, porque eles tinham os seus deuses. Mas o Deus de José foi o Deus em que tocou o coração desses indivíduos todos. A Bíblia diz que do rei, até os conselheiros do rei, gostou do José, do conselho que o José deu. Deus estava lá. Deus estava no coração do rei, no coração desses conselheiros todos. Deus estava lá. E através de Deus a tocar nesses corações, esse rei tomou a decisão certa e salvou muitas, milhares, milhões de vidas. Por isso, eu quero aqui deixar esta mensagem a você. Você tem a total responsabilidade de orar para o teu líder. Seja a liderança do teu país, seja o líder lá em tua casa, você tem a total responsabilidade para orar para o teu líder, para que tudo vá bem na tua casa e no teu país. Mas, meus irmãos, Deus não quer que você simplesmente fale, comente do erro do teu líder. Deus quer que você ore por ele. Deus quer que você ponha joelho no chão, ore por teu líder, para que ele possa tomar a decisão certa para o teu país, que ele possa tomar a decisão certa na tua casa, na tua família. Você que tem uma família, é isso que Deus quer. Evite falar mal do teu líder. Mas, meus irmãos, a vontade de Deus é que nós focamos orar para que Deus possa tocar os seus corações, para que Deus possa movê-los
para que Deus possa nos dar direção para tomar a decisão certa. Porque muitas das vezes eles próprios estão cegos. Muitas das vezes eles próprios não sabem o certo. Mas Deus é quem sabe todas as coisas. Deus é quem vê o futuro. Deus é quem vê o presente. Vê o passado. Deus vê o futuro. Deus é quem vê todas as coisas. E Deus viu o que estava para acontecer no mundo todo. Mas Deus tocou no coração desse rei e salvou nação, salvou povos de fome. E eu hoje, nessas palavras, eu não quero pedir uma salva de palma para José, mas eu quero pedir uma salva de palma para o rei, porque a decisão estava na mão dele e ele tomou a decisão certa. E para você que esse vídeo, essas palavras, acha relevante essas palavras, eu peço a você que partilhe esse vídeo. Partilhe esse vídeo com 2 pessoas. Partilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que precisa ouvir isso. Porque eu acredito, meu irmão, que essa palavra possa fazer diferença na vida de alguém. Então, meus irmãos, vamos todos espalhar o amor de Jesus Cristo pelo mundo. Partilhe esse vídeo. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like e vamos todos juntos ganhar o mundo para Jesus Cristo. Eu vos deixo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na paz.